Obrigada, Cris. Bom dia também aos nossos companheiros que estão em casa, participando junto dessa vibração da abertura do trabalho. Vamos lá, né? Vamos pedir a Deus as inspirações para nosso dia, para nossa vida, para nossa saúde integral. O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, ele fala sobre Moisés. No primeiro capítulo ele fala, não vim destruir a lei, né? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente. Até o último J e o último ponto. Mateus. É muito interessante quando a gente estuda a história. Estudar a história em todas as épocas da vida para a gente entender o que a gente está vivendo hoje. Não existe nada ao acaso, tudo é uma construção, é a roda da vida, né? Situações, hábitos. O que Moisés tem a ver com a gente aqui no Brasil? Né? Mas vamos pensar um pouquinho. Moisés, naquele tempo, na época do faraó, Ramsés, o faraó era uma pessoa um tanto psicopata, uma pessoa dura, fria, muito ambiciosa. E ele estava vendo que o povo hebreu que estava ali, sobre cárcere, né, sob o seu domínio há mais de 400 anos, era um povo escravizado, né, por ele, estava se proliferando, multiplicando. E aí, num delírio de maldade, ele manda, então, matar todas as crianças novinhas. Entra em pânico, né? Então, o que acontece? A mãe de Moisés, com um parto muito difícil, muito sofrido, dá a luz a ele, passa-se um tempo, aperta o cerco, todas as crianças estavam sendo mortas, pequenininhas, de 2 anos para baixo. E aí, então, ela faz um cesto e coloca no Nilo. E esse cesto vai vagando. Até que, olha as coincidências do destino, né? A irmã do faraó estava ali, chorando, porque tinha acabado de perder o filho dela. Inconsolável. Ela e as suas ajudantes. E aí, então, a irmãzinha mais velha, instruída pela espiritualidade de Moisés, joga uma pedra no rio e faz com que ela perceba que tem aquele cesto com uma criança. E a criança começa a chorar. E aí, o que ela fala? Foram os deuses que me mandaram essa criança. Estava chorando aqui, a perda da minha criança, do meu filho, e ele me manda um filho. Então, ela pega essa criança e o cuida como se fosse filho dela. Muito interessante essa história, né? Então, Moisés cresce como um príncipe dentro do Egito, com todas as regalias, com todas as possibilidades de estudo, de conforto, tudo. Mas ele carregava dentro dele uma sensação de não pertencimento. Ele carregava uma sensação de estranhamento interno. Ele não sabia da história dele. Ele não sabia que ele era hebreu, né? Ele era cuidado como um egípcio legítimo. Muito bom. Só que em alguns momentos ele presencia os capatazes batendo nos escravos egípcios, hebreus. E toda vez que ele via aquilo, ele se enfurecia muito, ele se indignava. Até que uma vez, ele não conseguiu se conter e foi lá e matou o capataz. Olha que interessante essa história. A partir daquele momento, então, que ele mata um homem, ele foge para o deserto. Aí começa a grande situação da história dele, né? Porque ele seria perseguido, preso e tudo mais. Então ele vai para o deserto e começa toda a transição, que ele se encontra, né, com um povo do deserto, encontra sua esposa, e aí ele começa a ter as visões com Deus. Então vejam, esse resuminho da história, porque é uma história muito bonita, muito complexa, vai nos lembrar o seguinte: todos os profetas, todos os grandes pensadores que passaram a Terra, começaram pelo erro, começaram pela dor. Começaram por uma violência, por um desatino, menos Jesus. Jesus foi o único que veio inicialmente até o fim, sempre na passividade, na amorosidade, na potência do seu espírito. Então Moisés nos coloca os 10 mandamentos, que é a lei mosaica, a lei divina, que passe o tempo que for, ela é uma lei universal, serve para todos os povos. Né? Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Não honrarás imagens de pedra e tudo mais.
vem os 10 mandamentos. Aí Jesus fala assim, não vim destruir essa lei. Quando ele vem, quando ele volta, ironicamente também tem a perseguição com Herodes, né? Ele também tem que nascer e ficar fugido. E aí ele vem falando sobre a paz. Ele vem falando sobre amor, vem falar sobre perdão, vem falar sobre doçura. Num povo extremamente duro, né? As 12 tribos de Israel, controlada por Moisés, era um povo duro, pesado. E aí Jesus vem com a sua mansidão. Até hoje a gente não entende sua palavra direito, né? Até hoje é difícil seguir. Né? A gente quer que as coisas de Deus sejam feitas à nossa forma, no nosso momento, não como tem que ser. Vamos lembrar que toda dor que existe na Terra é uma medida de educação. Se a gente não tivesse o freio da dor, onde a gente estaria? Principalmente pessoas que têm uma tendência voltada a fazer o mal ao próximo. Se nós não tivéssemos leis humanas, só fossem as leis divinas de amorosidade, de leveza, a gente estaria sempre se machucando livremente. Então, muitas vezes, começa-se com um processo na evolução de medo. A gente começa não fazendo mal por medo, medo de ser punido. Avança o nosso espírito, amadurece o nosso espírito no decorrer dos séculos, e aí a gente vai entender que eu não vou fazer o mal por medo de ser punida. Eu não vou fazer o mal porque não cabe mais dentro de mim. E se não cabe mais no meu coração, não cabe mais para o outro. Nasce a empatia. E a empatia é a base do amor. Tá? Amar, muitas vezes a gente confunde com a posse que a gente tem com as pessoas. Eu só amo porque é meu filho. Eu só amo porque é da minha família. Eu só amo porque é da minha religião. Isso ainda não é amor. Né? Ainda tem muito do apego. Então a compaixão, que é esse aflorar do sentimento espiritual, é que faz com que a gente consiga entender as pessoas. Não quer dizer concordar. A gente pode não concordar com comportamentos, mas não quer dizer que a gente deixa de amar. E esse é o chamado. Não vim modificar a lei. A lei é aquela, mas vim dar cumprimento. Quer dizer, o testemunho. Quantas vezes Deus nos chama para dar um testemunho de resiliência, de superação, e a gente reclama, né? A gente, não, para mim não. Eu não mereço isso. Não é questão de mérito, é questão de lição. O que a gente aprende com a dor que a gente está vivendo hoje? O que essa dor faz a gente transformar no nosso caráter, na nossa prepotência, na nossa falta de humildade? É isso que a gente tem que pensar. Porque senão a doença vai e volta. Quantas pessoas melhoraram, tiveram grandes curas com a nossa medicina convencional, com a medicina espiritual, mas passa-se um tempo e a gente volta a adoecer. Por quê? Será que a gente erradicou a causa da doença? Que Deus ilumine o nosso pensamento. Não só nos abençoe, né? Não só nos proteja. Nos ilumine, para que a gente se proteja da gente mesmo. Se o dentro estiver povoado de bons sentimentos, da fortaleza moral, lá fora, a gente dá conta. Pode ter certeza. Um ótimo dia a todos. Muito obrigada pela presença. Vamos começar o nosso dia. Por favor, silêncio. Desliga a campainha do celular. Vamos começar o nosso trabalho.